Salmo 27, versículo 13 e 14 dizem assim: Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa agora nos ensinar, que o Senhor me dê poder para trazer a mensagem esta manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã e nós vamos hoje falar sobre algo muito importante. Nós vamos hoje falar sobre a bondade do Senhor, como a gente lê no versículo 15, onde nós lemos: Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor, a bondade de Deus. É um desafio para todos nós manter o nosso coração correto perante Deus. Estou dizendo que é difícil para vocês e é fácil para mim. Não, é difícil para todo mundo. É difícil para mim, para você, para todo mundo. Manter um coração correto perante Deus. Por que, pastor, é difícil? Bom, porque o nosso coração, ele é meio traiçoeiro. Nós lemos em Jeremias 17, versículo 9, falando sobre o coração humano, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso aqui não está falando sobre o coração de outra pessoa. Isso está falando sobre o meu e o seu coração. Ele é enganoso. Ele engana. Quem? A nós mesmos. O meu coração não pode enganar você. O meu coração só pode enganar a mim. Então, o nosso coração nos engana. O nosso coração não é que ele é mau, ele é perverso. O que é perverso? Não tem mal, pois é, depois de mal vem perverso. Nosso coração é mau, gente. Deus nos criou com um coração bom. O problema é que devido ao pecado, nosso coração foi corrompido e nosso coração, ele é mau. Ele é perverso, ele é enganoso. Então, ele é traiçoeiro. Mal, enganoso é traiçoeiro. Então, nosso coração é traiçoeiro. Então, é muito difícil a gente ter um coração correto perante Deus. E para ter um coração correto perante Deus, não vai acontecer por acaso, por acidente, sem querer, não. Vai acontecer propositalmente e com certas requisições. Então nós temos que fortalecer o nosso coração para torná-lo menos enganoso, menos perverso. E a gente pode fazer isso, uma das formas que a gente pode fazer isso, a gente lê justamente no versículo 14 do Salmo 27, que nós lemos agora há pouco. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Note que fala duas vezes para esperar no Senhor, né? O versículo 14 começa: espera no Senhor, e ele termina com: espera no Senhor. Então, se a gente esperar no Senhor, nosso coração vai ser fortalecido, vai ser menos enganoso, menos perverso. Sim, pastor, mas por que isso, esperar no Senhor? Ficar olhando para o relógio, esperar? Não. O contexto do esperar está no versículo anterior que a gente leu, o versículo 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor. Nós temos que esperar em Deus para ver a bondade de Deus em nossas vidas. Por que tem que esperar, pastor? Porque nem sempre ela vem rápido, nem sempre ela vem quando a gente quer, nem sempre ela vem quando a gente espera, nem sempre ela vem do jeito que a gente pensava. Mas nós temos que esperar. E quando a gente espera no Senhor, crendo, sabendo que nós vamos ver a bondade de Deus em nossas vidas, isso vai fortalecer o nosso coração, se a gente esperar nele. Mas se for esperar em outra coisa, sem ser nele, então nosso coração não será fortalecido. Tá bom? Então é importante. Nós devemos então esperar e contar com a bondade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer algumas coisas. Primeira coisa que nós temos que fazer para a gente poder esperar e crer na bondade de Deus é ter fé na bondade de Deus. Parece falar o óbvio, mas para que a gente possa crer que veremos, nós temos que ter fé na bondade de Deus. A gente lê no versículo 13: pereceria sem dúvida se não cresce, se eu não acreditasse, se eu não tivesse fé. O salmista está dizendo que ele pereceria, ele acabaria, ele seria o fim dele. E o que salva ele, o que preserva ele, o que fortalece ele, é o fato que ele crê e tem certeza que ele vai ver. Vai ver o quê? A bondade do Senhor
na terra dos viventes. O que quer dizer isso? Bom, a terra dos viventes é aqui, onde nós viventes estamos morando. Nessa terra, nessa vida, aqui nessa condição. Por quê? Quando a pessoa que é salva, morre e vai para onde? Vai para o céu. Quem morre sendo salvo vai para o céu, lá no céu vai ver a bondade de Deus, claro, é evidente. Mas aqui está dizendo, eu creio que vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu vou ver a bondade de Deus aqui, nessa vida, nessa terra, com esses olhos. Não só no céu, no céu eu vou ver. E vai, com certeza. Mas aqui não está falando sobre ver a bondade de Deus no céu. É ver a bondade de Deus na nossa vida, aqui, hoje, na terra, agora, nessa vida. Tá? Então nós temos que entender, é importante a gente então enxergar, a gente ver, identificar a bondade de Deus. Nós temos a mania, mais uma vez, eu falo nós, eu me incluo nisso também, nós temos a mania de ficar julgando a bondade de Deus. Nós baseamos esse julgamento no bem, nas coisas boas, em nossas vidas e na vida das pessoas ao redor. Em outras palavras, Deus é bom, mas só quando Deus faz coisas boas para mim. Quando coisas boas acontecem comigo. Quando tudo está indo bem comigo. Então Deus é bom, aleluia, Deus é bom, beleza, ótimo. Mas sabe uma coisa? Deus é bom mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que a gente quer. Perdi meu emprego, Deus é bom. Caí, quebrei a perna, Deus é bom. Meu filho abriu a geladeira, caiu a porta, quebrou tudo. Deus também é bom. Deus sempre é bom. E nós temos que enxergar a bondade de Deus mesmo quando ela não está gritante. Quando uma coisa boa acontece com a gente, é fácil a gente ver. Mas mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, gostaria que fosse, Deus ainda é bom. Continua sendo bom, porque Deus é bom. Então nós temos que crer que nós vamos enxergar. Então a gente julga baseado na nossa situação. E muita gente chega à conclusão que Deus não é bom, porque aconteceu isso e aquilo comigo e não gostei. Isso não muda a bondade de Deus. Isso não diminui a benignidade de Deus, porque não devemos julgar a bondade de Deus de acordo com a nossa circunstância, com a nossa situação, e sim com o caráter de Deus. Mas pastor, se Deus é tão bom assim, e Ele é, como é que Ele permite pessoas irem para o inferno? Um lugar de chama e tormento eterno, onde tem uma porta de entrada, não tem porta de saída. Como é que um Deus bom permite isso? Deus é tão bom que Ele criou um plano para que ninguém precisasse ir para o inferno. Ninguém precisa ir para o inferno. João 3,16, talvez o versículo mais famoso na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, há pessoas que morrem e vão para o inferno, infelizmente há. Mas não é porque Deus quer, ou porque Deus não fez algo a respeito. Ele mandou o seu Filho pagar o nosso preço, para que a gente não precisasse. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. Então, Deus, Ele é bom. Se nós não podemos ver e enxergar a sua bondade, nós podemos pelo menos crer. Você pode não ver, mas você pode crer. Você pode não ver com esses olhos, mas você pode crer com os olhos da fé. E às vezes nós temos que esperar para ver, às vezes nós temos que esperar para entender, mas enquanto a gente não vê e entende, nós podemos crer. Que mesmo se as coisas não estão indo como a gente gostaria, Deus ainda é bom. Deus ainda é bom, pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor. Se a gente não crê que vai ver a bondade do Senhor, tudo vai perecer. Nós vamos ficar deprimidos, vamos ficar sem esperança, vamos ficar desencorajados. Por quê? Porque Deus não é bom, eu não vou ver a bondade de Deus. Então, para que a gente não pereça, nós temos que crer que nós vamos sim ver a bondade de Deus, porque Deus é bom em todas as circunstâncias. Precisamos crer na bondade de Deus, porque Ele é bom. Nós temos que crer nisso, acreditar na palavra de Deus. Salmo 107, eu vou ler para você o versículo 8. Primeira coisa, nós temos que ter fé na bondade do Senhor. Temos que crer, ter fé, crer que Deus é bom, então nós vamos ver essa bondade. A segunda coisa, nós temos que estar ciente, não só crer, mas estarmos ciente
estarmos vendo, entendendo a bondade do Senhor. Salmo 107, versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos do homem. É interessante ver, eu não vou ler o Salmo todo, mas se você pegar o Salmo 107 todo, o versículo 8, eu acabei de ler, fala isso. Louvem ao Senhor pelas suas maravilhas para com os filhos do homem. Pois bem, o versículo 15, o versículo 21, o versículo 31, ou seja, 4 vezes no mesmo salmo, repete a mesma coisa. Que coisa? Sobre a bondade de Deus para com os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Somos nós. Será que Deus estava com falta de imaginação? Por que Deus repetiu no mesmo salmo, 4 vezes repetiu a mesma coisa? Porque Deus está querendo frisar, chamar nossa atenção à sua bondade. Que muitas vezes nós não enxergamos porque nós não estamos cientes da bondade de Deus. Então, se a gente não entende, se a gente não enxerga, não vamos ter conhecimento. Vou dar um exemplo. Você está aqui hoje, eu vou adivinhar uma coisa, vocês acordaram hoje. Vocês estão vivos, o coração está batendo, o olho está enxergando, o pé está andando, o pulmão está respirando, está tudo funcionando. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. Mas muitas vezes, nós, eu incluso, nós nos esquecemos. A gente acha que isso é obrigação de Deus. A gente não considera, nós não temos ciência. O sol está brilhando, é a bondade de Deus. Mas sabe uma coisa? Quando chove, também é a bondade de Deus. Ah, mas quando chove é um transtorno danado, é uma lamaceira, a gente tem que sair com guarda-chuva e molha tudo. Mas sabe uma coisa? Se não tivesse chuva, a coisa complica para a gente. Então, quantas vezes a gente não tem ciência, a gente não reconhece quando o sol brilha ou quando a chuva cai? A gente não reconhece quando a gente acorda de manhã e temos um dia inteiro de vida pela frente. Então nós temos que estar ciente, reconhecer as coisas de Deus, as grandes, as pequenas, as corriqueiras e as especiais. Jesus falou, quando ensinou a gente a orar, ele falou, agradecer o pão cotidiano, o pão de cada dia. Gente, todo dia a gente come. Você agradece a Deus, você reconhece isso? Ah, mas Deus não tem obrigação de nada. Eu falei outro dia, Deus não deve nada pra gente. Cada bocado de comida, gole de água, fôlego do pulmão, cada batido do coração, cada minuto de sol, cada gota de chuva. Tudo isso é da bondade de Deus. Nós temos que reconhecer. Ah, Deus não é bom. Claro que não é bom. Se a gente não reconhece tudo que Ele faz. Não, vai ser bom se eu ganhar na loto, se eu achar uma mala cheia. Aí Deus é bom. Não. Deus é bom mesmo quando a gente não tem um centavo no bolso, Deus é bom. Achou uma mala de dinheiro? Me chame para a gente contar junto, ver como é que está a coisa. Deus é bom. Gente, Deus é bom. Conseguiu um emprego, Deus é bom. Perdeu um emprego, Deus é bom. Então Deus sempre está bom. Ah, mas eu estou com dor de dente. Agradeça a Deus que você tem dente. Ah, eu não vou perguntar aqui, mas tem muita gente que não tem dente. O que daria para ter uma dorzinha de dente? Porque eu teria um dente. Ah, meu pé está doendo. Que bom, você tem um pé. Tem gente que não tem pé. Então nós temos que estar ciente para com a bondade e as maravilhas que Deus faz com os filhos do homem. Então é muito triste aqui que Deus precisa chamar nossa atenção à bondade dele. Ele tem que chamar a atenção, praticamente se explicar, para a gente reconhecer a bondade de Deus. Porque se a gente não reconhecer a bondade de Deus, nós não vamos agradecer, não vamos ser gratos. Nós vamos perecer, porque nós não estamos acreditando que nós vamos ver a bondade de Deus em nossas vidas. Então, é muito importante a gente meditar, reconhecer, estar ciente da bondade de Deus em nossas vidas. Romanos 2,4 mostra a importância de não menosprezar a bondade de Deus. Nós temos que crer que nós veremos a bondade de Deus, nós temos que estarmos cientes e, além de estar ciente, não menosprezar. A gente pode estar ciente, mas menosprezar. Diz assim Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade. Benignidade é outra forma de falar o quê? Bondade. Benignidade e bondade é a mesma coisa.
Desprezas tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando, veja só, ignorando que a benignidade, ou seja, a bondade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Veja que interessante. Fala aqui, ó, desprezas. Você despreza a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Menosprezar, desprezar. Aqui usa a palavra desprezar. Mas desprezar é menosprezar a mesma coisa. Nós estamos desprezando, menosprezando, desvalorizando, desconsiderando a bondade de Deus. Porque aqui está dizendo que nós não devemos fazer isso. Ou seja, é capaz, é possível que a gente despreze, desconsidere a bondade de Deus. Isso é uma possibilidade. Um dos propósitos da bondade de Deus e a importância de a gente ter fé na bondade de Deus e a importância de estarmos cientes da bondade de Deus é que a bondade de Deus tem a capacidade de nos transformar. Olha o que a gente leu aqui, ó. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A gente está ciente, a gente não ignorar, porque fala aqui, ó, ignorando que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, se a gente tem fé, está ciente e não menospreza, não ignora a bondade de Deus, a bondade de Deus pode nos levar ao arrependimento e o arrependimento é o que nos transforma. Essa palavra arrependimento, ela é a palavra grega metanoia. Meta, mudança. Noia é mente ou conhecimento. A bondade de Deus tem a capacidade de transformar a forma que pensamos, a forma que somos e a forma que agimos. Pastor, o que faz isso mesmo? A bondade de Deus. Mas se a bondade de Deus é ignorada, não reconhecida ou desprezada, não tem esse efeito. Por quê? Você está menosprezando, desconsiderando. A gente está assim, tá? Deus me deu vida, Deus me deu olho, Deus fez chover, Deus tá grande coisa. Sabe o que é isso? É menosprezar. Quando nós menosprezamos, ignoramos, não enxergamos a bondade de Deus, ela não nos transforma. Ela não nos leva ao arrependimento. Por quê? A gente menospreza. Ou pior, ignora, completamente ignora. Como falar aqui? Ou ignoras que a bondade de Deus, que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Simplesmente a gente reconhecer e não desprezar a bondade de Deus e o que Deus faz em nossas vidas. E a Bíblia chama isso de riqueza. Ah, pastor, eu pensava que riqueza é só aquele que está lá no banco. Não. Olha o que fala aqui, ó. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. A bondade de Deus é uma riqueza. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, mas a mulher era uma mãe, ela tinha um filho único. Esse filho saiu, foi em terra longe para tentar fazer uma vida para si, para dar condições melhores para a mãe, e ele foi-se embora. E ele se deu bem e toda semana ele mandava para a mãe dele, todo mês, toda semana, com frequência, uma carta, e dentro dessa carta tinha uns papéis lá que ela não sabia o que era, não era dinheiro, ela sabia que não era dinheiro, os papéis lá. E ela guardava a carta e o papel botava em uma gaveta lá e anos e anos passaram e ela guardando as cartas e esses papéis aí. Ela não sabia o que era, não era dinheiro, né? Então não sabia o que era, ia guardando a carta do filho e os papéis. Até que um dia o filho veio, né? Anos depois, e a mãe ficou muito contente em vê-lo e conversar, falou, meu filho, e aí, como é que você está? Ah, mãe, eu fiquei muito bem, consegui, hoje eu sou rico, aquela coisa toda. Inclusive, onde é que estão aquelas, né, a senhora que morou nessa casa aqui ainda? Ela, mas, meu filho, você mandava a carta e os papéis. Mas você fez o que com aqueles papéis? Ah, eu guardei aqui nessa gaveta, ela abriu uma gaveta cheia de papel. Aqueles papéis eram ações que tinham valorizado durante o tempo. Ele falou, minha mãe está aqui, você tem uma fortuna aqui nessa gaveta que eu mandei para a senhora. Elas valem ainda mais hoje, porque as mais velhas valorizaram mais ainda.
Mas meu filho, eu não sabia. Pois é. Aí venderam as ações e a mãe estava rica. Sim, pastor, qual a moral da história? A moral da história é que se a gente ignora as riquezas, por que alguém vai ignorar? Sabe por que aquela mãe ignorou as riquezas que tinha na gaveta? Ela não sabia o que era. Ela desprezava o fato que aquilo eram ações, ela não dava valor para aquilo. E para ela não tinha valor nenhum, era um prazo de papel, não sei o que é isso. Ela não entendia essas coisas. Aquelas riquezas ficaram na gaveta durante anos e serviram de absolutamente nada. Pois é, a bondade de Deus é assim. Se a gente ignorar as riquezas da benignidade de Deus, elas vão ser inúteis para a gente. É como ter uma gaveta cheia de ações preciosíssimas que a gente, por quê? Porque a gente está ignorando. A gente está sabendo. Ignorar é não ter conhecimento. Justamente isso, a gente não reconhecer a bondade de Deus. E vamos terminar hoje com Isaías 63, perdão. Nós temos que ter fé na bondade de Deus, estar ciente da bondade de Deus e não menosprezar a bondade de Deus. Isaías 63, no versículo 7, diz assim: as benignidades do Senhor, mais uma vez, a bondade, né? As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Note que fala sobre a benignidade de Deus, o quanto Deus fez, a grande bondade, as suas benignidades. Isso em um versículo só. Fala bondade, 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 bondade. Olha o que fala aqui, as benignidades do Senhor mencionarei, falarei, proclamarei, espalharei. Como é que você vai proclamar a bondade de Deus? Como é que eu vou proclamar as benignidades de Deus se eu desprezo, ignoro, não reconheço e não creio nelas? Você não vai nunca divulgar. Que é justamente aqui nós temos que divulgar, proclamar a bondade de Deus. Mas se a gente não tem fé, ignora, despreza, não acredita e não quer, eu vou proclamar o que da bondade de Deus? Nada. Nós não vamos proclamar nada por causa disso. Por isso que é importante. Nossas vidas devem ser uma proclamação da bondade de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Quando estamos abatidos e caídos, devemos proclamar a bondade de Deus. Quando queremos reclamar, em vez de reclamar, vamos proclamar a vontade de Deus. Tá? Ai, mas olha, essa pia é cheia de prato. Ainda bem que tem pia e tem prato. Ainda bem que está sujo porque alguém comeu. Se comeu porque tinha comida. Sabe o que é isso? É reconhecer a bondade de Deus. O resultado é um monte de prato sujo, panela suja. Tá, ok, mas tem gente que não tem forno, geladeira, nem panela, e o prato que tem está limpo porque não tem comida. E aí? Tudo uma questão de a gente proclamar as benignidades de Deus. Sabe o que diz o último versículo do último salmo da Bíblia? São 150 salmos no livro de Salmos. E o Salmo 150 tem 6 versículos. O último versículo desse salmo diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor. Você tem fôlego? Então louve a Deus. Louvar a Deus nada mais é do que reconhecer e proclamar a sua benignidade. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre o sacrifício de louvor. O que é isso, sacrifício de louvor? Às vezes é louvar a Deus quando a gente pode talvez não entender ou enxergar. Mas nós podemos crer que veremos a bondade de Deus. Nós podemos louvar a Deus não pelo que Ele faz, mas porque o que Ele fará. Então tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. Vamos enxergar a bondade de Deus. O diabo, nosso inimigo, ele quer tirar o foco da bondade de Deus. Porque ele sabe que quando a gente não crê, não reconhece, não tem ciência, menospreza e ignora a bondade de Deus,
nós estamos em panos quentes. Nós estamos em desvantagem. Estamos distantes de ter um coração correto perante Deus. Ele sabe disso. Ele faz de tudo para a gente tirar o olho, o foco da benignidade de Deus. Mas como diz o salmo que nós lemos, como diz o salmista, pereceria sem dúvida. É isso que acontece, nós vamos perecer. Certamente, sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor.